exemplo, 23 mil homens foram mortos um dia. As escrituras queriam dizer isso. E não havia lugar para sugerir que o número real pudesse ser 22.999 ou 23.001. O resultado dessa abordagem, a afirmação das escrituras poderiam ser tiradas de contexto e usadas para elaborar teorias que se afastavam totalmente das intenções originais dos autores. O caso mais notório, obviamente, foi o relato da criação em Gênesis, que era considerado como contendo uma explicação científica perfeitamente válida de modo que o universo surgiu. Biologia, astronomia, geologia e também a história estavam sujeitos à autoridade da Bíblia, que veio a ser considerada como fundamento de todo conhecimento e verdade. Quando a gente lê isso aqui, principalmente a maioria de nós que veio de uma escola fundamentalista, o que ele está dizendo? Que no século XVII, principalmente, e aí nós vamos entender que no século XVII, dentro do catolicismo romano, foi uma resposta. Vocês podem perguntar, tá, gente? E o que vocês quiserem. Só que eu vou saber responder de qualquer coisa, mas perguntar vocês podem. O século XVII foi uma resposta, ainda é uma resposta do século XV e XVI, por causa da efervescência efervescência ainda da reforma protestante, nós tivemos essa questão de entender que a inspiração verbal, que tudo que está escrito na Bíblia, Deus ditou. E a gente ainda tem essa ideia, Deus ditou. No princípio, Deus ditou para o profeta, fale isso, Deus ditou. Se é dessa forma, não existem... tudo que está lá tem veracidade, inclusive científica. Só que a gente precisa entender que a Bíblia não é um livro que trabalha a partir da ciência. Até porque a ciência como a gente entende hoje, surge bem depois. Ok? A ciência como a gente entende hoje é uma coisa... essa questão do empirismo, né? Se o Descartes estivesse aqui a partir do cartesianismo, que deprova o iluminismo, isso é muito tardio. Então a Bíblia não é um livro científico, ela não quer explicar a ciência, e na Bíblia existem o que a gente pode chamar de erros, inclusive nos textos. Por exemplo, no Novo Testamento, esse texto citando, eu já preguei aqui uma vez, quando Jesus chega na casa dele, eles vão citar um texto falando que Jesus pegou Jeremias. Só que Jesus pegou Jeremias e finalizou com outro texto, se eu não me engano, de Isaías, não sei. Só que o texto fala assim, ele citou Jeremias. Mas esse não é um erro, só que a Bíblia é inecante no que diz respeito à mensagem que ela quer passar. Até porque a gente está divorciado, a gente está longe de um tempo em que se tinha geografia como a gente conhece hoje. Inclusive, nós tomamos de um tempo, inclusive, que existe anotações precisas sobre tempo e espaço. O monte tal é ali, o monte tal é ali. Hoje é fácil, tem geografia, você tem um satélite, você consegue fazer essas localizações. Naquele tempo, não. Então, naquele tempo, você está sujeito, inclusive, à mudança dos nomes que vão sofrer. Então, quando eu falo isso, é para a gente poder entender que a Bíblia é a revelação e é a palavra de Deus. Mas como revelação, como palavra de Deus, ela foi escrita num tempo, numa história e por pessoas como nós. Ok? Então, quando esse texto está falando isso, por exemplo, o texto lá fala que Gideão pegou 300 e brigou com 30 mil. É uma linguagem de pedra, ninguém contou. Hoje a ciência mostra como a gente faz essa conta. A gente mede essa sala, aí a gente vai medir essa sala, tem tantos. Aí você vai colocando aqui, aí você vai medir quantas pessoas cabem em um metro. Se a sala está cheia, você vai medir, aí você vai ter aproximadamente. A sala está cheia, tantas pessoas cabem no metro, nós temos tantas pessoas dentro dessa sala. É isso que a polícia, que os bombeiros vão usar para fazer uma medida, uma estimativa de quantas pessoas. No tempo bíblico isso não existe. Então quando o texto está trabalhando 300 contra 30 mil, isso é uma hipérbole. Isso o autor, nós temos linguagens na Bíblia, saga, epopeia, novela, para quem não gosta de novela,
A Bíblia está cheia de novela, poesia. Então, a Bíblia tem essa linguagem. E essa linguagem é para comunicar uma verdade. A lógica a gente sabe que era muita gente contra um pouco de gente. Lógico a gente só que o autor, quando ele vai contar essa história, ele precisa de colocar uma carga, vou chamar de carga de emoção. Ele precisa de colocar algo que glorifique essa vitória. Porque a história é real, aconteceu a batalha, existia uma estratégia para eles ganharem essa batalha. Só que aí o autor falou assim, como é que foi? Foi assim. É igual... tem pessoas que falam a partir só da razão e tem pessoas que falam a partir só do sentimento. Vou falar isso, deve abrir uma leite com uma mulher com você. Quem fala da razão? Minha irmã. Minha irmã fala a partir do sentimento, quer dizer, Fernanda. Dependendo do que acontecer, você chega para ela e dá para ela escrito assim, um bilhete assim, você é importante, eu te amo, tenho orado por você. Ela vai chegar lá em casa chorando, falando assim, eu preciso te ver, como que foi hoje? O que aconteceu? Olha, estava passando a lei. Ela sabia o que eu estava passando, eu sabia, não tinha revelação. Ela chegou para mim e ela me deu um bilhete, gente. Não, é a coisa mais linda do mundo, não existe nada assim. Jesus te ama. Aquele trono do coração. Aí você fala assim, nu. E lógico que foi grande, porque ela está relatando a partir do sentimento. Ok? E tem gente que relata só a partir da razão. Tem sentimento, mas está lá da razão. Vou pegar o André. Cadê o André? Às vezes eu estou ligando para o André, aí eu estou conversando, eu falo, negão, quero te dizer que isso é importante para mim, eu te amo muito. Aí ele, eu também. Quando responde, né? Quando responde. Não, André, você é um cara que eu admiro pra caramba. Muito obrigado. Inclusive, eu acho que eu devia falar mesmo, você está falando muito. Terminou de falar e já vem. Aí você fala assim, mas aí, por que eu estou dando os dois exemplos? Um é melhor do que o outro, os dois sempre, mas a forma de se expressar é diferente. Então a gente precisa de entender que quando você vai para o texto bíblico, essa humanidade, eu vou chamar de humanidade, isso também está contida no escrito. Quem é mentiroso? André, Fernando, algum dos dois é mentiroso? Se a gente não souber compreender o outro, a gente também não, a gente não consegue compreender quem ele é. Se a gente não conseguir compreender o texto bíblico, e não é simples, tão simples assim, a gente também não consegue compreender quem ele é. A gente lê uma história e fala assim, não, é isso aqui. Não, o autor está contando, a partir disso, o acontecimento da época e tal. Então é mais fácil. Essa é uma das técnicas que você vai usar, a gente chama de metodologia, da metodologia para você poder entender o texto bíblico. A Dai usou alguns textos fantásticos aqui no nosso grupo de casais, que foi excepcional. Então, por exemplo, ela usou um texto erótico. Um texto extremamente erótico, que inclusive casou muito bem com a proposta, que é o que está lá em Cantares, que é um texto erótico, porque o erotismo faz parte da narração bíblica. E o erotismo, isso nos faz lembrar que o erotismo não é pecaminoso, como a galera lá de fora fala. Ele no lugar, tudo que está fora do lugar é pecado. Mas se ele estiver no lugar certo, empregado no lugar certo, o erotismo dentro do casamento, inclusive, é necessário. Sem erotismo no casamento, o erotismo trabalha junto com o desejo. Sem erotismo não tem desejo, sem desejo, algumas coisas deixam acontecer. Ok? Então é só para a gente poder entender um pouco essa introdução. E aí, o que a gente precisa? Tranquilo? A galera ficou séria agora. Vou pegar o chão das copos aqui. Vamos uma aguinha aqui. E por que eu acho importante para a gente? Porque a gente não fala muito disso. Quando a gente fez, a maioria a gente fez o que a gente chama de escola de líderes, a gente aprendeu. A Bíblia é um livro escrito em mais de 1500, aproximadamente 1500 anos, por mais de sei lá quantos autores.
gente que era de boiadeiro a rei. Presta atenção no que eu vou falar. Tem escritos na Bíblia de gente que não sabia escrever. Ok? Tem livros na Bíblia que o livro é de gente que não sabia escrever. Alguém escreveu a história dessa pessoa. A gente muito letrado. A gente, por exemplo, que era sacerdote como Isaías, que tinha um entendimento que... Gente, então nós temos esses dois grupos dentro do texto bíblico. Aquele cara brutão, da roça, e aquele cara fino, que convive no palácio. Esses dois textos estão dentro do contexto bíblico. E aí é importante saber algumas coisas. Primeiro, não existe neutralidade na fé. Todas as vezes que a gente vai para o texto bíblico, nós vamos para o texto bíblico com os nossos pressupostos. Ok? E não tem como, e é difícil tirar isso. Por quê? Porque você vai para a Bíblia a partir de toda a carga social, emocional, psíquica, de existência que você tem. Denominacional. Você vai para um texto bíblico dessa forma. Então, a gente precisa de entender que não existe neutralidade quando a gente vai estudar o texto. Outra coisa, a Bíblia não é de nenhuma denominação. Ninguém tem a autoridade de dizer a Bíblia é só nossa. Então, por isso que a pesquisa é importante. Ok? Por isso que é importante. Se você tivesse aqui, a Dai foi fantástica. E aí, é isso que a gente precisa entender. Foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu que Deus a chamou para falar hoje. Porque assim que ela abriu a nossa reflexão de ontem, ela falou o seguinte: olha, eu ia ligar até para o Gu, mas eu senti que Deus queria que eu falasse, Deus tinha colocado um negócio no meu coração. Olha como é que é interessante, Deus queria que ela falasse, Deus colocou um negócio no coração dela. A partir daí ela foi estudar. Aí ela chegou um negócio ontem que eu quase que eu pego o negócio, eu pensei, vai ter prova no final, deixa eu prestar atenção. Porque ela igual faz coisas da texto. Por quê? Porque aí ela citou o autor, citou a origem do autor, citou o país do autor, citou o texto, citou quando foi escrito, citou tudo. Eu falei, gente, como é que eu decoro isso tudo? Começou e entrou no texto e fomos abençoados. Por que eu estou trazendo esse exemplo para a Dai que está tão fresco para quem esteve aqui ontem? Porque para a gente entender que Deus fala conosco e Deus usa todos os meios que nós temos para que Ele possa se comunicar. Quando Deus falou com a Dai, eu creio, você vai levar a mensagem. Quem falou com ela, gente? Deus, gente. Inclusive nessa subjetividade a gente nem tem autoridade para falar que não foi. Porque isso é questão interna de Deus. A partir disso ela falou, se Deus falou comigo, eu preciso de... Então ela foi para o texto. Como você vai dar a palavra? É dessa forma que a gente faz também. Lógico que você precisa de ler a Bíblia e deixar a Bíblia falar com você. Mas a gente precisa de ter critérios também. A Bíblia não se satisfaz em ser um simples objeto de estudo. Quer ser parceira ativa no processo de aprendizagem em que Deus e o mundo estão em jogo. Ou seja, o seu conhecimento de Deus, o seu conhecimento do sistema está em jogo quando você se interessa ou quando você se coloca à disposição de estudar a Escritura. Por isso que para a gente palavra é importante. Uns 4 estão caindo e não vamos arrumar eles, mas tem um que está escrito lá, ó, é sobre palavra. Deixa eu ver, esse aqui, ó. Palavra. Cremos que Deus se comunica conosco também por meio da Bíblia. E o querigma, que é a proclamação, é parte imprescindível do culto ao Senhor. Então para nós isso é importante. Está lá, 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus. Nós vamos falar um pouco sobre inspiração, algo para exaltar, corrigir. Então, isso é importante para nós. Alguém lembra quais são as línguas em que o texto bíblico foi escrito? Isso, hebraico, aramaico e grego. Ok?
importante, porque aí eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco sobre a Bíblia hebraica, que nós vamos chamar ela de... no judaísmo passou-se a ser chamado Bíblia por causa da gente, porque eles não chamavam de Bíblia. Ok? O Antigo Testamento é Tanakh para o judaísmo, que tem a ver com os três primeiros, com as três primeiras letras, o T, a Tanakh, né? Que é a Torá, daqui a pouco eu lembro o nome desse aqui, que compõe a Tanakh, que são os escritos de Moisés, as histórias e os ketubins e os profetas. Então, mas mais tarde isso aqui começou a ser chamado de Bíblia hebraica. Contrapartida por causa da Bíblia que a gente tem, que é a Bíblia cristã. A Bíblia, ela trouxe influências na história. Talvez é o livro que mais influenciou a história do mundo, porque ela trouxe influência na filosofia, como até hoje. Vamos pegar grandes filósofos foram cristãos, né? E muitos filósofos que a gente pensa que não é cristão, era cristão. O próprio René Descartes, né, penso logo existo. Talvez um dos grandes que mais influenciou para a gente, um dia a gente pode pedir a Ana para trabalhar isso para a gente, que é o Kierkegaard com o existencialismo, filho de pastor luterano. Então, na filosofia, na política, influenciou. A gente pode pegar a própria Revolução Americana, a gente pode pegar, apesar do maçonarismo também estar envolvido, mas a própria Revolução Francesa, a gente pode pegar o próprio nascimento da Igreja Anglicana a partir do rei São Bernardo do Esquim, que divorciado de uma pegar com a outra, mas, ou seja, o texto influenciou na política e na arte principalmente. Toda a arte da Idade Média é uma arte voltada para a religiosidade e a partir da religiosidade para a Bíblia. Vamos lembrar que 90, 80% das pessoas não sabem ler, então é a parte da arte que elas conseguem entender. Lembrando que naquele tempo a missa era rezada em latim. Então o cara não entendia nada, onde ele entendia? Ele entendia a partir muitas vezes dos desenhos e etc. A Bíblia sempre foi fonte. E acontece o seguinte: sempre haverá água limpa para se beber. Isso é incrível no texto sagrado. Não há como dissecá-lo completamente. E é interessante que ele se renova a cada época. Por isso que é necessário uma metodologia, uma hermenêutica. O que é hermenêutica? É a interpretação. É um pouco para ler, mas mais fácil de explicar, né? A gente precisa de uma hermenêutica sempre para todas as épocas. Por quê? Porque a gente precisa de ler a Bíblia a partir do que o autor quis dizer na época, mas como aplicá-la nesse tempo. Porque ao contrário do que todo mundo fala, sem esse tipo de leitura a gente vai se tornar extremamente conservador e retrógrado em alguns pontos. A gente não conseguir fazer uma leitura da Bíblia, e aí para nós que somos cristãos, da Bíblia a partir de Cristo, a gente não sabe como tratar as mulheres, a gente não sabe como tratar as crianças, a gente não sabe como tratar os idosos, a gente não sabe como tratar os marginalizados. Está dando para pegar? Então beleza. Divisões possíveis. Aí nós temos históricos, didáticos e proféticos do Antigo Testamento, os três grandes blocos dentro do contexto judaico. Porque logo que a gente aprendeu o seguinte, e aí é mais fácil para a gente entender. Vocês estão lembrados como que é dividido a Bíblia do Antigo Testamento? Pentateuco, vocês estão lembrados? Pentateuco, proféticos, que se subdividem por maiores e menores, o que mais? Históricos, poéticos, profetas maiores, os profetas maiores e menores estão dentro da categoria dos profetas, ok?
Então, essa aí é a divisão do Antigo Testamento. Só que, no contexto judaico, você não divide dessa forma. Então, em alguns lugares acadêmicos, você vai dividir em 3 grandes blocos, ok? Que seriam os históricos, de Gênesis a Esther, está contando história, como que surgiu o mundo, como que surgiu essa nação, como que esse povo se comportou. Os didáticos, que estão ensinando alguma coisa, ou existe poesia, aí está tudo dentro. A poesia, Jó, Cantares, está tudo dentro dos didáticos. E os proféticos, que vão ser Isaías, Jeremias, Malaquias, ok. No Novo Testamento, a estrutura também foi semelhante. Nós temos os históricos, que seriam os 4 evangelhos mais Atos. Nós temos os didáticos, que seriam todas as cartas. E nós temos o profético, que seria qual? Que seria Apocalipse. Ok? Isso compõe o que a gente chama de cânon. O que é o cânon? É vara de medir. O que a gente precisa de entender, e aí nós não vamos entrar toda nessa história do cânon, é que lá para o 367, quase 400, é que o cânon do Novo Testamento foi fechado. O cânon do Antigo Testamento foi fechado até o ano 100. E aí quem vem na terça-feira está mais familiarizado com essa questão do ano 70, porque a gente trabalha isso muito lá. No ano 70, Jerusalém foi destruída, ok? Quando Jerusalém é destruída, o povo já está disperso. O povo já está espalhado. Os judeus estão espalhados no mundo. Quando Jerusalém é necessário, então, que o livro sagrado seja fechado. Para saber o que todo mundo vai ler. Estou colocando isso a grosso modo para você entender. Então, a necessidade de se fechar o cânon hebraico foi urgente. A necessidade de se fechar o cânon do Novo Testamento, que não é acreditado pelos judeus, se deu mais tarde. Por quê? Primeiro, quando a pregação começou, ela começou a partir de quem? Do Novo Testamento. Jesus morre. Quem continuou pregando o Evangelho? Os apóstolos. A galera está viva. Depois, quando essa primeira geração de apóstolos morre, vai ser ano que vem, né? A gente começa a estudar a história da igreja, que a gente está só nos livros esse ano. Nós vamos ter a primeira geração que começa a ter os seus pais apostólicos, que são discípulos diretos dos apóstolos. Só que aí já começou a haver uma necessidade de se ter um livro escrito. Porque até então, até porque a galera está viva, então a palavra é falada a partir da oralidade. Jesus falou isso comigo, estou falando isso com você. Então lá para o ano, aí nós vamos ter no ano 147 um grande herege, que vai ser um dos primeiros a fechar o cânon, chamado Marcião. Marcião, ele descarta todo o Antigo Testamento. Ele vai falar que existe um Deus, 2 tipos de Deus, um demiurgo, ele pega isso dos gregos, né? Um Deus menor no Antigo Testamento que é mau e um Deus bom no Novo Testamento. Ele descarta todos os evangelhos, exceto de Lucas. Ele descarta duas cartas, pega as 10 cartas de Paulo. Não pega Hebreus, não gosta de Apocalipse e cria um cânon para ele. Isso também força os outros bispos, ele era bispo, força os outros bispos a fecharem, a terem um livro. Eu preciso ter entendimento, e presta atenção no que eu vou falar, porque isso aqui é meio controverso, tem gente que briga, que quando a galera está escrevendo o Novo Testamento, eles não têm a ideia, alguns vão achar que tem, que não chama de revelação plenária. Só que você tem que pensar no cara. O cara não tem ideia que o que ele está falando vai ser sagrado, Bíblia não. Ele entende até que é sagrado, que Deus fala com ele e tal, igual quando você fala lá na sua casa. Mas ele não entende, isso aqui vai ser texto sagrado. Ele não entende isso. Porque ele está escrevendo para quem? Para a época dele. Ele está respondendo que tipo de pergunta? Perguntas da época dele. Nós temos todo um contexto profético, onde a gente pode trabalhar, mas essencialmente ele está respondendo a demanda existencial, a demanda do tempo. Quando Paulo está escrevendo para nós, a gente tem estudado
as cartas paulinas. Nós estudamos Evangelho, estudamos Atos, nós estudamos as cartas paulinas. Terça, provavelmente, a gente, terça não sei, porque talvez a gente vai estar no congresso, se a galera conseguir ir, mas a gente entraria em Efésios. Quando Paulo escreve os Efésios, para quem que ele está escrevendo? Os Efésios. Quando Paulo escreve aos Colossenses, para quem que ele está escrevendo? Quando Paulo escreve a Filemão, para quem que ele está escrevendo? Agora, existem verdades, existem verdades que são para nós. A gente só não pode esquecer que o contexto bíblico é diferente do nosso contexto. O contexto bíblico, primeiro, o governo é imperialista. A sociedade é escravagista. Existe um machismo exacerbado. Não tem como se escapar dessas amarras sociais no texto. Porque o texto não foi escrito fora de um contexto. Porque o texto não foi escrito à margem da sociedade. Inclusive o texto foi escrito para responder a uma demanda social dessa igreja que está surgindo. Como se trata as crianças, como se trata as mulheres, como se trata os escravos. Por isso que uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação, sempre é necessária a partir das mudanças de paradigma. Por quê? Porque a doutrina, ou seja, a ortodoxia, que é o ensino correto, continua certa. Ok? Você não mata em qualquer tempo. Você não rouba em qualquer tempo. Mas a ortopraxia, a prática, ela precisa se adequar à realidade vigente. E essa prática nunca pode ferir a doutrina. Está dando para entender? Ok? Então, beleza. Línguas originais. Deixa eu pegar um celular só para ter as horas. Línguas originais. Hebraico, aramaico e o grego, né? O hebraico e o aramaico, eles são parentes próximos. Eles são parentes próximos da linguagem semítica, da linguagem, inclusive, cananeia. E o grego koiné vai ser uma evolução do grego clássico. É um grego que é falado, é como se fosse o inglês hoje, ok? E aí eu vou falar de duas traduções da Bíblia que são importantes para nós, tá? O pessoal da terça também já está mais ou menos familiarizado com a que a gente chama de Septuaginta. O que é Septuaginta? É a Bíblia dos 70. Essa Bíblia foi escrita por Epifânio, foi pedida por Epifânio II, que era rei do Egito. Aí não tem como entrar em todo o contexto do que aconteceu, mas a galera há de lembrar comigo que é quando Alexandre o Grande morre, fica 4 generais e tal, um toma conta do Egito para baixo e outro da Síria para cima. Mas não tem como entrar muito em detalhe, mas e esse cara que toma do Egito para baixo, que toma conta de Israel, que são os Ptolomeus II pediu uma tradução da Bíblia para o grego. Por que isso é importante para nós? Porque muitas das traduções, muitos dos escritos paulinos, presta atenção, são diretamente ligados à Septuaginta. Muitos dos ditos de Jesus são ligados à Bíblia hebraica. Ok? Aí você pensa, dá diferença? Dá diferença. Porque não existe ágape em hebraico. É só a palavra grega. Da onde ele tira o ágape? Ele vai ter que tirar de uma tradução grega, que nós vamos chamar de tradução helênica. Porque grega e helênica tem a mesma conotação. Não dá para trabalhar a questão do helenismo, né, que é uma mistura. O helenismo foi uma mistura. Mas, a grosso modo, ok? Então, nós temos a Septuaginta, que ela foi escrita e os judeus que não moravam em Jerusalém, presta atenção, nem todo judeu, quando começou a se espalhar, nem todo judeu se falava o hebraico perfeitamente. Por quê? Porque o cara é judeu, vamos pegar hoje, o cara é judeu, mudou para os Estados Unidos, a terceira geração dele mora nos Estados Unidos. Ou seja, eles falam o quê? Só inglês. Estou dando um exemplo para vocês entenderem, ok? Só que a Bíblia está em hebraico. Então, o cara não é hebraico. O que a gente tem que fazer lá nos Estados Unidos?
uma Bíblia em inglês, para ele entender. Então, essa Septuaginta, chamada Bíblia dos 70, na verdade foram 72 escribas que escreveram, ela chegou em várias partes do mundo. E essa galera, como todo mundo falava grego koiné, eles conseguiram ter o seu livro e ler. Ok? Então essa aí foi importante. Inclusive, ela foi usada nos escritos do Novo Testamento. Mais tarde, nós vamos ter, 200 e pouco, a Vulgata Latina, que é uma Bíblia. Vou colocar a autoridade. Quem tem autoridade sobre a Vulgata Latina? A Igreja Católica Romana, ok? Catolicismo romano são os donos da Vulgata Latina. Foi escrito por um monge a pedido de um papa. Ele pegou a Bíblia do hebraico direto e transliterou para o latim. E nós temos, pega a sua Bíblia, 99 da Bíblia, e abre lá naquela primeira página. Qual é o nome do cara que escreveu? Que era o quê? Pastor protestante. O João Ferreira de Almeida, mais tarde, é um pastor protestante, é um pastor que vai escrever. Por isso que os evangélicos usam a Bíblia dele. Se você pega a Bíblia católica romana, você não tem João Ferreira de Almeida, já reparou? Então, João Ferreira de Almeida, se não me engano, é um português que vai morar na Holanda, alguma coisa, e ele vai escrever e o mundo português ainda lê a Bíblia, geralmente o João Ferreira de Almeida. Lógico, nós temos outras interpretações. Semana passada, quando eu ministrei aqui e eu peguei os textos, você viu que eu usei um texto de cada. Então, por exemplo, eu peguei um texto de alguém que fez. Um dia a gente trabalha, vai ficar muito chato, vou esperar passar um tempo, para vocês acostumar, mas um dia nós vamos trabalhar aqui só a questão das traduções, né? Para vocês poderem compreender. Mas aí nós vamos ter, por exemplo, a questão da teologia do Eugênio Peterson, nós temos a Bíblia Trinitariana, nós temos a Bíblia Reina Valéria, que não são traduções, às vezes, do João Ferreira, de outras pessoas, mas são importantes. Aí eu queria colocar algumas coisas. Bíblia judaica versus Bíblia cristã. Ok. No judaísmo, antigamente a Bíblia não era chamada de Bíblia, era chamada de Tanakh. Torá, que é a junção dos textos. Torá, Nebuim e Ketubim. Ou seja, lei, profetas e escritos. Lei, profeta, lei, escritos e profetas aqui, né? Ou seja, essa era a deles. Desses textos aqui, para eles tudo é importante, mas o mais importante para eles é esse aqui, ó. É a Torá. Ok? A Torá é o texto mais importante para os judeus. Aí se a gente parar para pensar, no tempo de Jesus, o pessoal que fica na região da Samaria, eles não aceitam muitos profetas, mas eles aceitam toda a Torá. É importante saber, a nível de curiosidade para vocês, que nem todo cristianismo no mundo, eu vou pegar os 3 grandes blocos de cristianismo, tá? que a gente conhece, mais simples, que é o que sai do protestantismo, em que nós estamos incluídos, toda a Bíblia é geralmente igual, o cristianismo romano e o cristianismo ortodoxo. Porque o cristianismo ortodoxo vai ser o cristianismo que antes era um só, no ano de 1054 foi rompido. Roma pegou o cristianismo do Ocidente e Constantinopla dominou o cristianismo do Oriente. Então, esses 2 tipos de cristianismos, as Bíblias são geralmente iguais. Mas nós temos, em alguns lugares do mundo, Etiópia, por exemplo, que é o cristianismo muito antigo, inclusive dos tempos bíblicos e tal, que algumas igrejas só têm 22 livros, por exemplo. Então, isso é só livro de curiosidade, se você for ler, você consegue, nem anotei aqui, mas você pode achar isso aí.
Nesse conjunto, a Torá é a porção mais importante. No geral, é tudo igual. Os cristãos, e aí os cristãos e outra hermenêutica a partir do Novo Testamento. Ok. Qual que é a diferença de nós, por exemplo, para o judaísmo? Nós temos primeiro o Novo Testamento. E a leitura que a gente faz de toda a Bíblia, agora é a partir do Novo Testamento, do advento de Jesus. Ok? Eu estava escutando um biblista falando esses dias, discordando veementemente dele, introduzindo até o Caio, que eu gosto muito, o Caio vira e falou assim, o Antigo Testamento caducou. Eu falei, que é isso, Caio? Se você não vai entender a Bíblia se você não entender o Antigo Testamento. Agora, a metodologia moderna que a gente usa hoje é entender os escritos veterotestamentários a partir do advento de Jesus. O que a Bíblia fala de amor no Antigo Testamento? Sobre o que Jesus fala. Ela interpreta o que Jesus falou é a real interpretação lá do Antigo Testamento. Agora, o Antigo Testamento é importante. Por isso que o Evangelho Ministro fala assim, Paulo está falando isso porque ele citou tal texto. Por quê? Porque isso é importante. E é importante entender que quando a gente está falando de escritos, a gente não está falando só da Bíblia que a gente tem na mão. Ok? Por quê? Porque para essa pessoa que vive no primeiro século, existem escritos que não estão na nossa Bíblia, mas que construiu o pensamento deles. Jesus entra em Jerusalém, montado no burrinho, tem um tanto de palmeiras e tem uma festa, não tem? Essa festa, possivelmente, existe um indício muito forte de ser uma festa lá do tempo dos Macabeus, quando os Macabeus conseguiram a independência de Israel. Essa festa das palmeiras não está no contexto bíblico-teológico, mas está no contexto bíblico-histórico. Quando as mulheres falam de cobrir o véu, lá no texto de 1 Timóteo, a gente vai achar uma referência desse texto lá no livro de Enoque. Por que se cobre? Mas esse texto é teológico? Não, mas esse texto tem um fundo histórico e a história constrói, e a partir da história social se constrói um pensamento de sociedade. Lógico que quando eu falo isso para vocês, está gravando esse negócio tudo, não, mas isso não, mano, porque é para a gente amadurecer. Porque uma das coisas que eu menos gostava, o pessoal falava assim, estuda, e na igreja você vai ensinar 10%. Eu falava, gente, nós temos que... Ou então o pessoal falava assim, não, mas a igreja não está preparada para isso. Então, gente, a culpa é de quem tem a prerrogativa do ensino. Porque senão a igreja nunca vai estar preparada para algo mais forte. É chato? Não, é necessário. Por isso que a igreja brasileira é infantilizada. Porque quando a gente escuta um negócio diferente, a gente acha que é a última Coca-Cola do mundo. Nós temos 2000 anos de história, mas a gente não vê. Não, o pessoal não está preparado para isso não, isso aqui é muito forte. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala assim, já era para vocês estarem vivendo outro nível. Mas eu vou ter que falar com vocês como uma criança, porque vocês ainda têm que comer papinha. Lógico que igreja, ela é plural. Então vai ter gente que chega agora e vai ter gente que chegou há mais tempo. Agora o ensino tem que ser democrático. O meu intuito com isso, irmão, não é nos academizar, é nos instruir para que a gente seja mais maduro na leitura do texto. E aí você vai fazer a sua informação que você quiser. Né? Se você quiser aprofundar, você vai aprofundar. Se você não quiser aprofundar, tranquilo. Mas a minha obrigação, pelo menos eu entendo, enquanto pastor, mas enquanto nesse momento, enquanto alguém que assume a cadeira de mestre, é tentar ensinar para você o melhor que eu puder. Para você poder progredir, ok? Então vamos lá. E aí a gente, lendo junto com os judeus, descobrimos algo em comum e algumas diferenças. Se coloca na Bíblia hebraica versus a Bíblia judaica. Agora a Bíblia romana versus a Bíblia protestante. Ou seja, o Novo Testamento é igual. Ok? O Antigo Testamento, nós temos algumas diferenças. Principalmente a partir do Concílio de Trento. 1545 começou. Porque ali eles oficializaram como Bíblia oficial
do catolicismo romano à Vulgata Latina. E lembra que eu falei que a Vulgata Latina é uma tradução direta de alguns escritos antigos. Então, lá existem os livros apócrifos. Quais são os livros apócrifos? São os livros que são importantes por causa do seu, a grosso modo, importantes por causa do seu conteúdo histórico, mas sem ter uma importância inspirativa. Ok? Vocês vão? Pode falar. Qual que é o requisito para julgar qual que é inspiração divina e qual que não tem? Isso. A primeira coisa que nós vamos... nós temos alguns requisitos, ok? Que foram, primeiro nós temos, e dentro dos apócrifos, nós temos os apócrifos e nós temos os pseudoepigráficos. Os apócrifos, eles contam a história, os pseudoepigráficos, eles pegam personagens importantes da história e dizem que ele escreveu, ok? Como o livro de Enoque, que o Marlon, inclusive, tem ele falou até que vai arrumar esse livro para mim. Eu guardei isso no meu coração. É muito bom. O livro de Enoque e tal. Esses livros, eles têm um conteúdo histórico importante. Só que eles têm algumas coisas que não colaboram com o todo do texto. Por exemplo, alguns desses livros, adoração a anjo, culto aos mortos. Então ele vai em contradição a alguns escritos que os antecederam. Por quê? A Bíblia não fala nada contra a tatuagem, ok? Quando a Bíblia fala da tatuagem, ela não está falando da marca, ela está falando de um culto que era feito a pessoas que adoravam os mortos. Então se a Bíblia lá em Levítico falou que a gente não faz culto aos mortos, como é que um texto, porque esses textos geralmente vão surgir do que a gente chama de período interbíblico, ok? Como é que um livro vai falar o seguinte? Vou dar um exemplo, tá? Reza para sua mãe que morreu que ela vai ser salva. Não. Ou o texto de Levítico está errado, ou esse texto está errado. Então, essas foram, a grosso modo, critérios para eliminação no cânon hebraico. No cânon do Novo Testamento, é importante a gente entender que nem todos os livros do Novo Testamento a gente tem. Porque tem livro que não foi achado. Quando a gente estava estudando o livro de Coríntios, a gente vai entender que a gente tem pelo menos 3 cartas, na verdade 4 cartas aos Coríntios. Certamente no mínimo 3. A gente tem na nossa Bíblia a segunda e a quarta. Uma foi escrita antes da primeira, uma outra foi escrita depois, no meio entre a segunda e a terceira. Não tem. Foi escrita uma carta a Laodiceia que a gente não sabe onde foi. Porque quando ele está estudando os Colossenses, ele fala assim, o texto fala assim, troca essa carta com os de Laodiceia. Pega a carta de Laodiceia, que vocês vão ler, e você em Laodiceia vai ler a que eu escrevi para vocês. Não tem. Existe uma carta a Laodiceia, tá, gente? Nos escritos fora da inspiração. Só que, pelas discrepâncias, o pessoal falou, não, essa aqui possivelmente não foi Paulo que escreveu. Então, esses foram critérios. Dentro do Novo Testamento, quando a gente estuda sobre canonicidade, a gente vai aprender que, primeira coisa, que para se tornar um livro do Novo Testamento vale. Esquece esse negócio de só autor, tá? Por quê? Porque esse negócio de autor é para nós que estamos aqui. No mundo acadêmico, nem o pessoal fala assim, qual livro em alguns autores vão falar, não existe nenhum texto do Novo Testamento, dos Evangelhos, que foi escrito pelos apóstolos. Se você for estudar um livro acadêmico, alguns vão defender essa tese. Para nós também não interessa, se a gente sabe que é a verdade de Deus que chegou. Mas isso aí é outro assunto para não dar confusão. Mas o que rola? Mas o que era aceito? Primeiro, historicidade. Tem quanto tempo esse livro está circulando? Segundo tempo, apostolicidade. A verdade que esse livro traz. Porque tudo começou na oralidade. Então, houve-se um tempo que a galera falou assim, poxa, essa galera está morrendo, se a gente não escrever, vai se perder. Porque João fala para a gente, ok? Foi discípulo. Alguns vão dizer que Policarpo foi discipulado por João. Eu ouvi de Policarpo, ouvi de João. Eu já estou ouvindo de Policarpo. Meu filho, o Policarpo vai morreu com 89. Meu filho vai ouvir de quem? Tem que escrever esse negócio. Ok? Então isso, e aceitação. A igreja nasce católica. O que é católica? Universal. Todo mundo se considera. Ser católico é ser uma igreja universal. Uma igreja está espalhada em todo o tempo e toda a época. Então eu leio. Aqui eu leio
João, Mateus, lá você lê Mateus e Lucas, e ela lê João e Marcos. Todo mundo lê João, entre nós três. Opa, esse livro foi aceito, porque todo mundo aqui lê. E ele lê João, ele não, Mateus também todo mundo lê. Então essa história também veio solidificar o cano. O cano não é um milagre. Não entra na história quando a galera fala com você e fala assim, houve um concílio, o concílio firmou que é o cano. Por exemplo, os nossos irmãos judaizantes vão falar, porque é mentira. Ou os judeus vão falar, o cano é uma mentira, porque é Constantino que pôs. Mentira, isso foi história. Não foi de um dia para o outro. Não teve uma reunião que falou, vai ser assim. Isso é história. Foi sendo aceito, foi sendo lido, o cara começou a ler. Nós temos outros escritos importantes, que geralmente a gente não lê, mas é importante. Nós temos a Didaquê, os escritos dos 12 apóstolos, nós temos o pastor de Hermas, nós temos a primeira carta de Clemente, a segunda carta de Clemente. Nós temos outros escritos daquele período que também são importantes, porque eles não contam a história. Só que esses escritos não foram aceitos universalmente. Então aí a gente consegue entender, porque a gente é um povo que acredita pela fé, que Deus conduzindo a história, fez chegar até nós esses textos. Por quê? Porque começou a se descobrir a autenticidade a partir, uma das coisas, da aceitação desse texto pela cristandade. O bispo lá em Roma se aceita, vamos pegar os grandes primados, né? Roma, Alexandria, Antioquia, mais tarde vai entrar Jerusalém. Por lá, Constantinopla aceita, Roma aceita, Alexandria aceita, Etiópia, que sempre foi importante, aceita e tal. Opa! Agora, se eu não me engano, 367 depois de Cristo, nós vamos ter um cara chamado Atanásio, que vai fazer os livros como a gente tem hoje. Pode falar. Mas esse critério que o João falou, na época do concílio, estava o ápice da Contra-Reforma. Então, aí nós estamos já aí você está no concílio de Trento. Né? Aí nós já estamos 1600 e pouco. Porque está falando aí, eu estou no ano 200, 300, 400, mas pode falar. Mas então isso aí favoreceu, então, já que estava lá na Contra-Reforma, a Igreja Católica. E não foi bem aceito, então, assim, de boa. Tá, vamos tentar explicar esse mérito. Gente, a Contra-Reforma aí é a história da igreja, né? Mas a Contra-Reforma foi. Eles não chamam de Contra-Reforma, a Contra-Reforma é para nós, tá? No mundo romano não é Contra-Reforma. Porque eles não estão entendendo que estão. Eles estão entendendo que estão. É lá que eles vão ratificar. Nós temos duas grandes coisas que a gente poderia estudar, que é esse concílio de Trento e o concílio, que inclusive vale muito a pena para nós latino-americanos, que é o Vaticano II. E os tradicionalistas, inclusive, nem aceitam, porque o Vaticano II vai trabalhar a questão do embora, porque os bispos da América Latina vão ter voz, mas senão eu embora os negócios. Mas o que acontece? Nós tivemos a reforma. O que eu estou falando aqui, esse mês de outubro é o mês da reforma, tá, gente? Então, por que eu escolhi esse tema aqui hoje? Porque nós temos na reforma, uma das máximas é sola escritura. Ok? O que a sola escritura fala? Que a autoridade máxima é Deus e o Espírito Santo, ok? Mas, visivelmente, o que a gente tem é a escritura. A Contra-Reforma Católica, aí a Reforma Protestante vai colocar isso. Um dos grandes passos da Reforma Protestante é o seguinte, por exemplo, Lutero, ele vai revolucionar, porque a Bíblia, ele fala, a Bíblia tem que ser um livro popular. Todo mundo tem que ter. E tem que todo mundo ler e interpretar. Lógico que não é grosso modo como a gente entende hoje. Mas todo mundo tem que ter em casa. Aí, o que é o magistério, gente? O magistério, presta atenção, o magistério da Igreja Católica são os bispos que estudam. E quem que é o líder do magistério da Igreja Católica? O Papa. Inclusive, ali que ele fala que existe um dogma católico que é a infabilidade papal. O que é infabilidade papal? O que o Papa não é? Não, a infabilidade papal é que o Papa, enquanto sucessor da cadeira de Pedro, não erra na sua interpretação da Bíblia. É isso que é infabilidade papal. Ele lê um texto e fala assim, é isso que diz.
É isso que diz. Ok? É isso que a enfermidade está falando. Não, porque o Papa não pega. Eles não estão pensando nisso. A gente fala isso com eles até, quem estuda lá até ri da nossa cara, tadinha, eles estão meninos ainda. Lógico que o Papa não é perfeito. Mas, enquanto intérprete, não. Então, eles têm um negócio, nós também temos, mas eles têm a tradição. A tradição se tornou igual à Bíblia dentro do catolicismo romano. Só que na catolicismo romano, a tradição é maior do que a Bíblia. Por quê? Porque se eles interpretam a Bíblia a partir da tradição, eles dizem que é igual, mas qual que é maior? A tradição. Então, a Contra-Reforma vai reforçar isso. Por exemplo, a coisa que a Contra-Reforma vai reforçar, a Assunção de Maria. Que não existe texto bíblico que fala, Maria foi assunta ao céu, existe. Maria foi assunta ao céu. Aí isso faz parte esses escritos advêm da tradição. Então a Contra-Reforma vai falar que da tradição, não pode. Foi assunto. A tradição vai falar o seguinte, por exemplo, vocês acham que essa discussão de mulher ser padre sempre existiu? Aí no concílio eles falam assim, não pode. Alguns dogmas da Igreja Católica, eles vão reforçar. Para isso, eles vão pegar a Bíblia de Jerônimo, a partir da Vulgata, e vão inserir e vão continuar com esses textos oficialmente. Por isso que a Bíblia oficial do catolicismo romano é a Vulgata Latina, que contém esses textos lá do Antigo Testamento. No Novo é igual. E alguns desses textos, não é a maioria, podem reforçar algumas ideias que eles têm, de purgatório. Então, alguns desses textos vão reforçar essa ideia, que alguns reformadores vão falar, isso não existe. Agora, a gente não pode só puxar a sardinha para o nosso lado. Porque, por exemplo, quando você vai estudar Lutero, você vai descobrir que algumas cartas Lutero também não considerava, que nós consideramos. Por exemplo, Lutero não gostava de Tiago de jeito nenhum. Que é uma coisa, inclusive, eu acho que... Por que Lutero não gostava de Tiago? Vou dar uma explicação rápida, tá? Porque, para ele, todo texto bíblico no Novo Testamento tem que ter a centralidade na pessoa de Jesus. Lógico que Tiago tem, mas como lá não está escrito, e a gente precisa de entender, presta atenção quando eu falei de hermenêutica, interpretação desse livrinho aqui, ó. A gente precisa de entender como que era a metodologia de estudo na época. Ele não enxerga Jesus em Tiago, ok? Ele ama Romanos, gente. Então quando ele olha para Tiago, ele inclusive acha que Tiago está brigando com Paulo sobre graça, e a gente sabe que não está. Mas isso tem a ver com a interpretação que ele tem a partir da metodologia que ele tem. Né? Você fez seu curso lá superior, pedagogia, então você vê, metodologia de ação científica, lembra que você teve que fazer isso? Todo tempo, toda época tem a sua metodologia de interpretação. Quando a gente foi lá fazer um curso com a Karen, ela falou, existem 5 tipos de ver a mulher na Bíblia. Tal. Eu escolhi esse, ou seja, o método que ela usou para a interpretação do texto foi aquele. Então, Lutero descartou alguns, não é que ele descartou, mas ele desconsiderou alguns livros. Mas, não sei se você sabe, no ano retrasado, que foi 500 anos da Reforma, Lutero foi ovacionado na Alemanha, porque a Bíblia de Lutero é o texto fundante da língua moderna alemã. Então ele foi, inclusive, lançou, até gostaria de ter, lançou-se um jogo da Lego sobre Lutero, que foi o mais vendido na história da Alemanha. Então, a Contra-Reforma veio para reforçar, peraí, nós estamos perdendo espaço. Já tinham perdido parte da Alemanha, já tinham perdido parte da Alemanha, estavam quase perdendo, estavam perdendo ali a Inglaterra. Peraí, nós temos que ter algo que, inclusive, que justifique a nossa forma de pensar. Então, esse concílio foi feito para isso. Ok? Mais tarde, nós vamos ter o Vaticano II, que já é da nossa época, tá? Do século XX. Não sei se eu respondi, mas
Vamos ver aqui, só mais um tempinho. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Vou pular uma coisa aqui e colocar. Composição literária e gêneros. É importante entender que a Bíblia é formada de gêneros. Composição literária. Narrativas, leis, cânticos, cartas, credos, confissões, parábolas e evangelhos, apocalipse. Tudo isso são formas de escrita. Ou seja, a Bíblia não é só doutrina e história. Ok? Nós temos poema. E aí, se a gente não pegar isso tudo, uma coisa que é legal vocês pegarem, que a gente já falou isso um dia aqui na terça-feira, e a gente precisa entender, tem outras coisas, mas isso aqui é legal. O que na Bíblia é descritivo e o que na Bíblia é prescritivo. A gente precisa entender, quando você lê o texto, o que a Bíblia está descrevendo e o que a Bíblia está prescrevendo. Descrever não é lei, é algo que aconteceu. Prescrever é uma doutrina, é assim que você tem que viver. Ok? Então a gente precisa, é fácil isso não, a gente precisa de tentar estudar o texto. Esse texto está descrevendo ou prescrevendo? A mulher, vou pegar um texto lá do Gênesis, lá que a própria Caio usou, a gente podia pegar o Novo Testamento, que são tranquilos também. E a mulher será sujeita ao seu marido. É prescritivo ou descritivo? É descritivo. Devia ser prescritivo. Devia ser prescritivo. Eu acho que eu errei também. Acho que Isso aí é prescritivo. É descritivo. Tem texto que é descritivo. 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 O carro A bateu no carro B. Descritivo. Aí o cara fala assim, carro vermelho bateu no carro branco. Aí, se eu acho que é prescritivo, todo carro vermelho bate no todo carro branco, prescreve, toda vez que encontrar bate. Não bate. Está descrevendo uma situação. Houve um pecado. O pecado trouxe a todo o universo sujeição, ok? É o que Deus queria? Não, não é o que Deus queria. Deus criou homem e mulher, qual que é maior? Nenhum. Então o que Deus queria que o homem falasse assim, você vai fazer o que eu mando? Não, Deus queria que houvesse acordo, como acontece na Trindade, ok? Então isso é a vontade de Deus. Aí ele descreve, a mulher está sujeita ao homem, ele está descrevendo, a partir disso que aconteceu, vamos colocar assim, vou colocar grosso modo uma interpretação para a gente entender. Esse cara é mais forte, esse cara tem a voz mais grossa, esse cara corre mais, esse cara é que vai para a caça, esse cara é que faz tudo. Ok? Então esse cara que faz tudo, ele fala assim, já que eu que mando. Inclusive, hoje na nossa era não está mudando. E tem mulher que recebe mais do que um homem, não é a oração do Jonas? Aqui, do Jonas aqui, ele ora por isso, é isso. Ok. Mas ao longo da história, na maioria das vezes, não era o contrário? Então, esse texto, a gente precisa entender, ele está descrevendo uma situação a partir do pecado ou ele está prescrevendo uma receita? Tem que ser assim. Ok? Quando a gente vai ler o texto bíblico, a gente precisa de falar. E não é fácil, mas tentar descobrir. Aí você tem que dar um contexto histórico, político, social. O que está descrevendo? É prescritivo ou descritivo? Se é descritivo, só uma completar o raciocínio. Se é descritivo, se é prescritivo, é doutrina. Amar uns aos outros é prescritivo. Você tem que amar uns aos outros. Ok? Gostar do Tiago. Em todos os votos, descritivo. Entendeu? Quem que descreveu isso? Isso. Foi Deus. Nós temos que suportar uns aos outros, Isso. né? É difícil. Suportável. Então, assim, Insuportável. pode falar. Não, só comentar que é importante a gente entender que o descritivo e o prescritivo do que o está falando não é a mesma coisa que a gente entende não é 100% igual ao descritivo e prescritivo do português. Porque no português o prescritivo, por exemplo, exatamente como o Gil colocou, é uma ordenança, tem que ser assim, o certo é ser assim. Às vezes, quando você lê algum texto na Bíblia, vai parecer que está te prescrevendo. Isso.
faça assim, assim, assado, por exemplo. Só que aí a gente não pode se atentar só ao português, a gente precisa ler a história, para quem está escrevendo, como aquele povo vivia, qual era a cultura deles, para entender se ele está descrevendo como aquela sociedade vivia, como ele recomendava que aquela sociedade deveria viver, ou se realmente é uma prescrição da visão de Deus para a igreja. Então, assim, por isso que é um pouco mais complicado, a gente não pode abrir. Leu, isso é descritivo. Não, isso é descritivo. Algumas coisas serão óbvias e outras não. Um exemplo, vamos supor, a pessoa ela tem uma situação estável de vida, tem sua casa dele, tem que ter sua vender o que tem e dar aos pobres. Isso. Tá? Prescrição. Jesus com o jovem, por exemplo. Tá, Todo mundo que tem vai vender tudo que tem. Aí nós não conseguimos viver com nada. Tendo em vista que você falou que foi descritivo por causa do pecado, né? Isso. Então essa descrição continua valendo até o jejum? Não, descrição. Ele descreveu e falou assim. Então, essa descrição continua atual nos dias de hoje? Por que não? Se o advento continua permanecendo. Isso, calma. Entendeu? Esse é o raciocínio. Mas ó, hoje a Gracia com os portugueses já mudaram. Por que essa descrição não continua valendo até hoje? O que mudou? Peraí, gente. É isso que eu estou falando. É porque ele descreveu o fato. Pois é, mas em qual época? Tipo assim, o que aconteceu que mudou isso? Porque naquela época. Não, mas é porque nós Deixa só ele. Você está entendendo? Algumas descrições não vão se alterar. É isso que você está querendo dizer. Gente, sim, enquanto Jesus não voltar e recuperar a igreja, algumas descrições vão valer até. Presta atenção na coisa. Dias. Por isso que é importante. Presta atenção. A Arca de Noé. Presta atenção, gente. A Arca de Noé é uma alternativa ao pecado que existia, ok? Igreja é alternativa. Nós somos alternativa. Se alguém quer entender como Deus gostaria que o mundo vivesse, eles têm que vir aqui. Falar assim, aqui a gente está tentando fazer o que Jesus quer. Mulher aqui tem mulher aqui, marido, mulher aqui é desse jeito. Dinheiro que a gente trata desse jeito. Criança que a gente trata desse jeito. Porque o que é descritivo, que não deveria ser prescritivo, mas que rege lá fora, e lá fora não consigo pejorativo, só para ele poder entender, aqui a gente está tentando falar. Não é assim que Deus queria. É quando Deus trabalha o texto lá de Mateus que fala assim, porque no princípio não era assim. Então Jesus está falando, no princípio não era assim. Porque o marido lá, ele está chamando e ele a mulher fez um café ruim, vai embora, vou pegar mais bonitinho. Aí Jesus fala, no princípio não era assim. Não era a vontade de um que prevalecia sobre a vontade do outro. No princípio não era assim. Então a igreja precisa de ser uma alternativa cristã para todo o engano que lá fora vive. Lógico que isso não é perfeito. Então, porque eu estou entendendo o seu raciocínio, mas é a questão do pouco da palavra. Deus não falou, é assim. Deus falou o seguinte, foi feito assim por causa disso. É a descrição. O carro bateu, isso é uma descrição. Bateu o carro. Não tem como, bateu. Eu descrevi o que o policial faz, né? Quando você faz o boletim de ocorrência. Você chega lá e fala assim, vocês não estão fazendo juízo de valor. Vocês não estão fazendo juízo de valor, você só descreve. Então, e tal, chegou aqui, aí você está fazendo a descrição do fato, ok? Você não está fazendo uma prescrição. Você não está falando assim. Você está falando de descrição. Então nós temos textos que são descrições. Nós temos textos que são prescrições. Deus gostaria que vivêssemos dessa forma. Descrição. A galera vive, a partir disso começou a viver assim. Mas não é o que Deus gostaria que fosse feito. Porque não foi prescrito assim. O prescrito lá em Gênesis foi: criou Deus o homem. Homem e mulher os criou. Conforme a sua imagem e semelhança que ele criou. Homem e mulher. Aí está lá o texto. Aí no texto lá 3. O pecado entrou. Quando o pecado entrou, acontece em todo lugar. Não acontece na igreja. O cara acha que é o mais forte, o cara acha que é isso e tal. O pecado entrou. Então entrou o egoísmo, entrou a vontade própria, entrou a ganância, entrou tudo. Então essa é uma descrição. Deus não gostaria que isso... Não é a vontade de Deus, é uma descrição de como nós somos, ok? E a partir disso... Tá. Aí a Arca de Noé vem com uma alternativa. Porque na Arca de Noé, gente, se a gente
a arca de Noé, aquela história, a Bíblia fala, o que Noé fazia antes de construir? O que Noé fazia enquanto construía a arca, gente? O que Noé fazia enquanto construía a arca? Alguém lembra do texto? Pregava. O que Noé fazia enquanto construía a arca? Gente, tá errado. Gente, não é assim. Gente, não é. O que ele pregava? A gente não sabe, mas ele pregava. Gente, não era assim. Gente, não é assim. Gente, não é assim. Constrói a arca. Dentro da arca é gostoso? Ruim pra caramba, mas passa aquele dia naquele lugar, não tem ar-condicionado, não tem nada, bicho cagando, bicho mijando e tal. É ruim ficar lá dentro da arca. Só que a arca é o único lugar que existe vida. Fora da arca só existe morte. Ok? Igreja é esse lugar. Que, por pior que seja, a gente tem que gerar a vida. Porque a gente está tentando fazer o que é descritivo, o que é prescritivo. A gente está tentando falar o seguinte, é difícil para... E contra por que a gente luta? Contra toda a morte que está lá fora. Porque a gente entra aqui para dentro, a gente aprende lá, a gente aprende sobre as 5 linguagens do amor, por exemplo, igual ontem, e aí o marido fala assim, não, eu vou ter que me comportar desse jeito. Aí lá fora ele vai trabalhar, aí o cara fala com ele assim, você é que manda, filho, que negócio é esse de você levar presente? Você tá sem dinheiro. Ah, eu era folgado pra cá, você já lavou vasilha ontem. Você é camisolão, pô. Você é camisolão, você é Tiagão. Entendeu? Aí, ou seja, ok? Quando você sai fora da arca, estou dando um exemplo só para brincar, tá? Que não esteja como sair. Lá fora existe morte, é palavra de morte, é palavra de condenação por causa do quê? Do pecado. Aqui dentro, a partir do que a gente busca no Senhor, tendo por base o Espírito Santo que nos conduz ao entendimento da Escritura, porque nós não somos idólatras da Bíblia, ok? A gente só ama a Bíblia porque Jesus é referendor, porque lá tem palavra de Jesus. Se não tiver, a gente nem lia. A gente entende? O centro é Jesus, a palavra de Jesus, ela é inerrante quanto à salvação, ela nos ensina esse caminho por meio de Jesus. Nos ensina como viver a vida. Então isso é o que nos faz buscar ser diferente. Por isso que essa manhã eu falei, peraí, não sei se... Não, entendi. Entendeu? Então assim, para fechar agora, a Bíblia, a Bíblia para nós, ela tem autoridade, ok? E é legal, porque, deixa eu falar com vocês, é o que eu faço na terça. O meu intuito não é esgotar as folhas, o meu intuito é a gente sair aprendendo alguma coisa, ok? Esse é o meu intuito. Não estou aqui para esgotar conteúdo programático, eu estou aqui para falar, estou aprendendo pelo menos. Igual ele falou um tanto de coisa, mas descrição e prescrição eu consegui pegar. Isso é que é interessante para nós aqui, enquanto comunidade de fé, que a gente vai crescendo de pouco a pouco. A Bíblia, ela para nós é autoridade, e ela tem uma autoridade canônica, construída ao longo dos séculos, através desse poder soberano do Espírito Santo. A Bíblia para nós, ela tem suficiência, ou seja, não precisa de outras fontes e tradições para completá-la. O que a gente usa são fontes para entendê-la, ok? A Bíblia é completa. Só que a gente não sabe como que os cananeus. Então a gente vai lá nos cananeus para entender por que se escreveu daquele negócio. Mas a gente entende que a Bíblia é suficiente e ela é completa. E a Bíblia tem perspicuidade, ou seja, ela tem autocomunicação. E como que ela se comunica? E qual que é a ciência que a gente usa para entender a Bíblia? Por exemplo, ciências teológicas. Ciências bíblicas, a ciência hermenêutica, a ciência exegética, a teologia sistemática, a teologia hermenêutica, a teologia exegética, entendeu? Há pouco tempo agora, para se entender o contexto bíblico na América Latina, a teologia da libertação usou as ciências sociais. Então a gente usa isso para compreender, ok? E ninguém se aproxima da Bíblia como um recipiente vazio. Geralmente a gente está cheio. O exercício, e por isso que é difícil para nós, de se esvaziar é complicado, porque a gente já vai, como eu disse no início, cheio de pressupostos. Eu aprendi minha vida toda assim, nós podemos estar errados. É a caixa d'água. Isso, é a nossa caixa d'água lá do acampamento. Você vai para a Bíblia, é aquele velho.
É aquela velha história um sábio tinha um tanto de pessoas que ele pensou, vou colocar um no meu lugar. Aí ele virou e falou o seguinte com outra pessoa assim, olha, eu estou para morrer e tal, eu preciso que alguém assuma o meu lugar. Aí ele, e eu vou propor um teste para você. Chegou com um aluno e falou, o teste é o seguinte, ele pegou uma jarra de barro, jarra de barro linda, com água, chegou para o cara e falou o seguinte, vá na fonte e põe a água nessa jarra. Aí o cara falou, mestre, não tem como eu pôr água nessa jarra. Passou o dia, no outro dia, faça o teste de novo, põe a água nessa jarra. Mestre, não tem como pôr. Porque ele não entendeu que para pôr água naquela jarra ele tinha que esvaziá-la. Nosso problema é que a gente só vai cheio. A gente não é surpreendido pelas... tem um livro fantástico. Eu vou falar igual o Jonas lá fala, né? O Jonas Madureira. Você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro, que é Surpreendido pelas Escrituras. Eu tenho esse livro do Eric White. Inclusive eu gosto muito de outros livros dele. A gente precisa de se deixar surpreendido pela Escritura. A gente é surpreendido pela Escritura só na leitura devocional, assim, ler, não, eu sou surpreendido por Deus. Não estou lendo, um autor fala, o outro fala, isso aqui, meu Deus, o que é isso? É doideira. Precisa disso. Agora, da mesma forma que você tem um estudo lá na sua escola, a Marusa vai lá para preparar um conteúdo programático para a turminha dela, que dá trabalho também. Não é algo automático, não. Não é só abrir o texto, diz isso, não. Então, por isso a importância da Escritura para nós. Porque, como eu sempre digo, pelo menos uma coisa que eu entendo, a Bíblia também é um milagre de Deus que chega até nós. Se a gente for estudar toda a história da Bíblia, todo mundo tentou acabar com ela. Porque a gente não tentou acabar com ela, mas quase acabou por tentar descobrir as verdades dela. A Leila está lendo um livro lá sobre a teologia do século XX. Então, não sei se ela já leu. Aí, lá ela vai com um tanto de tipo de interpretação do texto. De Bultmann, com a sua demitologização. A Peinenberg, se não me engano, com a teologia da esperança. A Oscar Kuhlmann. E isso é importante? É importante. Esse tipo de livro desse aqui é importante. Lógico que você não pode ler só esse livro. Se você ler só esse livro, você não vai fazer, tá certo. Mas é importante entender a história. Quando a gente fez o curso lá de feminismo, a Karen mostrou para nós como que a galera pensava acerca da mulher. Ela deu um feedback, né, ao longo do tempo. Na Idade Média falava isso, né, tal, mas quando o iluminismo surgiu, a gente achou que a mulher ia contar a libertação, mas falava isso. O teólogo tal falou isso e tal. É importante como que essa galera via. Ok? Espero que de alguma forma tenha somado. Eu sei que é um assunto, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho fantástico. Por quê? Porque é assim que a gente cresce. Né? Nós falamos sobre filosofia esses dias, hoje nós estamos tendo sobre escritura, essa parte é bem mais teológica, tem algumas coisas que são um pouco técnicas e tal, mas espero que de alguma forma tenha somado, de forma devocional, e que a gente possa continuar a crescer. Faça o apelo. Nas terças a gente está estudando. Se você puder vir, tem gente que não pode. Se você puder vir, venha. Porque o pessoal da terça, alguns tempos já estão familiarizados porque a gente estuda. Aqui. Jesus te abençoe. Nós vamos recolher os nossos dízimos e ofertas agora. Você fica à vontade para trazer. Só para concluir, é importante que você saiba, e eu quero fazer um vídeo sobre isso, que a nossa fidelidade garante a nossa harmonia no todo. Ok? Quando você fica, o que acontece? A gente consegue fazer mais. A gente consegue caminhar mais. Como a gente conseguiu fazer outras coisas. A gente tem coisas para fazer. Esse som que está aqui é do Vandinho. Eu peguei emprestado, aí quando eu peguei essa semana, eu liguei ao Vandinho. E aí, papai, você está? Você vai precisar do som? Não, quando eu não precisar, você pode ficar usando. Eu não falei, estou levando para você. Eu falei, ele falou, bacana, mas é legal, porque a gente tem um conforto maior, com mais microfones, com a galera do louvor toda podendo tocar, aquela caixa dele. Então, são coisas que para manutenção é legal, ok? Amanhã depois a gente puder ter um outro data show é legal, porque às vezes as crianças poderem usar lá embaixo, entendeu? Isso tudo vem com a fidelidade do irmão. Se você falar assim,
ser legal, porque inclusive o nosso tesoureiro vai ter segurança. Por exemplo, eu cheguei para o André e falei, André, como é que a gente faz para comprar uma mesa de som para a igreja? A gente não sabe, um mês entra mais, outro menos. Então a gente não sabe, poxa, nós vamos conseguir comprar, nós vamos conseguir pagar. Dá para dividir em 10 vezes, Ju? Não sei, porque um mês dá, a gente vai ter o dinheiro para lá e paga. Outro mês não dá, porque o dinheiro não entrou. Então eu falo isso com você, coloque no seu coração, se Deus colocar no seu coração, vai ser 10%, vai ser 5%, vai ser 20%, vai ser 30%. Não, eu vou todo mês, vou fazer isso aqui. E nem precisa de colocar seu nome, pô, é você e Deus. É só para a nossa tesouraria ter esse controle. Por que eu estou falando isso? Porque a gente passou por algumas coisas que demandou gastos rápidos. E aí, tadinho do André, a gente liga para ele e fala assim, não, esse mês a gente fez um sacrifício de R$500 mais R$400 que está livre aí. A gente não sabe como nós vamos cobrir. Mas a gente teve que fazer, porque foi uma demanda urgente. Se a gente tem fidelidade dos irmãos, quando eu estou falando isso, eu não estou falando isso por causa do dinheiro, eu estou falando isso por causa do nosso corpo. É mais fácil a gente falar, não, nós temos isso aqui. A gente quer fechar já o acampamento do ano que vem, pelo menos daqui 1 mês, 2. Porque senão vai chegar, não vamos ter a data que a gente quer. E a gente precisa de dar a entrada. E a entrada tem que ser no dinheiro. Então eu tenho que ir lá no Adalmar e fechar para o ano que vem. Se a gente tem, a gente está só com os irmãos estarem sendo muito aberto com os irmãos, porque isso é muito legal para nós comunidade, porque a gente pode falar isso abertamente. Alguém que faz alguma pergunta para terminar? Tranquilo? Todo mundo com fome, né? Entendo como é que funciona. Deus, eu te agradeço por essa manhã, pela vida preciosa de cada um dos irmãos, para aqueles que não puderam vir, que de alguma forma possam ser tocados pelo Teu Espírito. E muito obrigado por buscarmos ser essa igreja que não é perfeita, como a Arca de Noé também, lá dentro foi difícil, mas lá havia vida, e que o Senhor, através do Seu Espírito, continue gerando vida no nosso meio, vida cheia de paz, de amor, de compartilhamento, de mesa, de louvor, de adoração, de palavra, e que o Senhor seja honrado em tudo, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando aí, sábado que vem das crianças. Tá. Dá uma cara então, porque vocês estão... Pessoal, sábado que vem a gente vai estar fazendo uma brincadeira das crianças. Vai ser o dia das crianças, né, dia 12. E os pais vão estar deixando as crianças aqui meio-dia, tá? Nós vamos dar um descanso para vocês até 5 horas da tarde. Aí a gente está pegando, a gente vai fazer um monte de brincadeira com as crianças. Inclusive, elas reclamaram que o churrasco aqui era só para os homens e só para as mulheres. E nós vamos estar fazendo um churrasco para as crianças também. Tá? Então, assim, acho que vai ser bem legal. Em um dia que eu conversei com a galera, a gente conseguiu arrumar tudo, adaptar tudo, graças a Deus. E vocês ficam cientes aí, para estar trazendo as crianças. Vocês trazem as crianças e vocês buscam. Beleza? Meus filhos, como não são totalmente independentes, eu vou ter que vir e ficar. Não.